é saber entender o que o paciente está comunicando, o que ele, além do que ele diz nas sessões, o que está por trás das palavras do paciente, na linguagem do paciente. Isso é super importante para a gente desenvolver a nossa escuta do inconsciente, para identificar a estrutura da personalidade do paciente, porque sim, na psicanálise a gente faz um diagnóstico, sim, fazemos sim diagnóstico, mas é um diagnóstico que não é o diagnóstico da psiquiatria, que não é o diagnóstico nosográfico do DSM-4, do DSM-5, não. É o diagnóstico da estrutura da personalidade do paciente. Porque, querendo ou não, como é que a gente vai trabalhar sem fazer um diagnóstico? Como é que a gente vai entender a mente humana sem fazer um diagnóstico? A gente precisa saber quem está ali na nossa frente, qual é as características daquela estrutura da personalidade, para saber como é que essa pessoa raciocina, como é que essa pessoa reage, como é que essa pessoa se defende frente às frustrações, frente aos próprios conflitos, às próprias pulsões sexuais, agressivas, às próprias fantasias, como é que ela lida com os próprios objetos internos. A gente precisa saber disso, porque isso é fundamental para a gente poder usar a técnica adequada para ter resultados com o paciente, ou melhor, para ele ter resultados na terapia com a gente. Através do diagnóstico psicanalítico, a gente entende a mente humana em profundidade. A gente enxerga o que está por trás das mentiras que o paciente conta para si mesmo e conta para a gente. Porque a gente conhece a maneira como aquela estrutura lida com as próprias verdades que são dolorosas. A gente faz essa escuta do inconsciente do paciente entendendo os seus problemas, a sua estrutura da personalidade, e faz isso muito usando a ferramenta que é o ouro da psicanálise, que é a interpretação dos sonhos. A gente precisa da interpretação dos sonhos para realmente fazer uma escuta do inconsciente veloz, que faz com que a gente consiga enxergar o inconsciente de maneira instantânea, direta, ali na nossa frente. Saber relacionar os sonhos dos pacientes com os problemas que ele traz para a terapia é transformador. O paciente vai ter um autoconhecimento sobre a maneira como ele funciona, sobre a maneira como ele lida com as próprias questões que ele não tinha antes. Ele vai conhecer a si mesmo de um jeito que ele nem imaginou que fosse possível. Ele achava que se conhecia, mas ele, através do trabalho com os sonhos, você vai fazer o paciente enxergar coisas que ele nem imaginava que eram dele, que faziam parte do seu universo, porque ele se defendia tanto disso, que isso estava muito recalcado dentro da sua mente. Então, chegar às causas dos conflitos inconscientes do paciente, para que ele possa entrar em contato com o que ele deseja e pare de se defender de um jeito patológico, é o que a gente consegue quando a gente realiza um diagnóstico psicanalítico preciso e trabalha com a interpretação dos sonhos. Sabe por quê? Porque nesse caso a gente está sendo um especialista no assunto, a gente domina aquele assunto. A gente trabalha com o paciente tendo segurança, confiança naquilo que a gente está fazendo, sem trabalhar com medo, se sentindo realizado no nosso trabalho, se sentindo competente, se sentindo profissional, prestando um atendimento de extrema qualidade. Porque imagina um paciente que chega para você e traz um sonho onde tem duas casas. Uma casa é completamente de vidro e a outra é uma casa de alvenaria. E tem uma ponte entre essas casas. E aí o paciente fala de um jeito muito desestruturado na sessão, tá com um desespero tremendo, chora, mostrando uma melancolia profunda. Você que está ali ouvindo isso, num primeiro contato, vai perceber o quanto esse sonho
né? Está mostrando o que você também está vendo na observação clínica, na escuta do que o paciente, das comunicações do paciente, que ele está usando, tá muito difícil para ele o momento que ele está vivendo, e ele está usando a cisão, a dissociação e a identificação projetiva para poder lidar com a dor mental, a dor psíquica. E a cisão, como é que a gente vê nos sonhos? Tem duas casas, estão divididas. A casa, o eu, ele está dividido. Uma parte da casa, partes internas da própria personalidade do paciente, está muito fragilizada, é de vidro, pode facilmente, é vulnerável. Né? E tem a outra parte dele, que é uma parte mais forte, com defesas mais estruturadas e tal, e esses aspectos, eles não estão integrados dentro da mente do paciente, está cindido. Ele até tenta unir essas partes com a ponte lá em cima, que também é uma representação da sua agressividade destrutiva, da pulsão de morte, porque ponte liga a passagem entre os dois mundos, né, simbolicamente, ao mundo dos vivos e ao mundo dos mortos, então tem essa conotação também, a passagem de um estado para outro. Então, ajudar o paciente a fazer as mudanças que ele precisa, de modo a se relacionar com os outros e com os próprios sentimentos de maneira saudável, a gente consegue isso quando a gente sabe qual é o paciente que está ali na nossa frente, que estrutura ele tem, porque aí a gente vai poder usar o sonho do paciente para realmente trabalhar com esse sonho de forma que ajude o paciente especificamente no seu problema, dentro da própria estrutura que ele tem. Porque não vamos trabalhar com um sonho de um neurótico igual a um sonho de alguém que tem uma estrutura psicótica como essa que eu estava falando agora aqui, que eu estava dando esse exemplo do sonho das duas casas com a ponte e também do discurso todo fragmentado e dissociado do paciente. A gente vai trabalhar de maneira diferente. Com a neurose, os sonhos são mais elaborativos, são mais simbólicos, tem mais representações de imagens. Já num sonho psicótico, o sonho é mais evacuativo, o sonho é mais para aliviar a mente da tensão psíquica, entra dentro também do processo da identificação projetiva. Então a gente tem que ter uma postura mais continente, uma postura mais para trazer luz no que o paciente está sentindo, para diminuir a intensidade do que ele está sentindo. Então, isso é o que faz, é o que acontece quando a gente entende a mente humana. Quando a gente entende a mente humana, a gente consegue isso.